Esta semana, até o meio da próxima semana, exceto no domingo, a liturgia da palavra nos trará, na primeira leitura, a carta de Paulo aos Gálatas. A Galácia, hoje atual Turquia, foi uma região cristianizada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem apostólica ou viagem missionária. Assim que Paulo deixou a Galácia, Paulo então percebeu que um grupo religioso chamado judaizantes, que viviam a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, uma série de legalismos veterotestamentários, estavam tentando tirar o povo da liberdade na qual foram chamados pela graça de Cristo, e ao mesmo tempo tentando colocar em xeque, colocando então dúvidas sobre o ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo envia a carta aos Gálatas, a região da Galácia, eu repito, a atual Turquia, justamente para dizer a eles: olha, vocês não se deixem influenciar pela mentira, pelas pseudas verdades, pelas inverdades, porque aquilo que eu preguei é a verdade. Não se deixem escravizar pela lei, não se deixem escravizar pelo passado, porque fostes libertados em Cristo para uma vida nova. Dentro da literatura das Sagradas Escrituras, nós entendemos, segundo os teólogos e os biblistas, os hermeneutas, justamente que a carta de Paulo aos Gálatas é chamada de carta magna sobre a liberdade. Alguns biblistas chegam a dizer que a carta aos Gálatas é uma espécie de evangelho sobre a liberdade. Desde sempre, minha gente, desde sempre, os filósofos, os socráticos, os pré-socráticos, a própria psicologia que nasce com Wundt, o grande alemão, sempre pensaram e tentaram exprimir, elocubrar, raciocinar o tema liberdade. O que não seria, é claro, diferente também para o cristianismo. Quando nós pensamos em liberdade, nós não falamos de uma filosofia, nós não falamos de uma ideologia psíquica, nós falamos em Jesus Cristo. Paulo aqui hoje, eu queria frisar o versículo 13, 14, 15. São três temas que são coerentes e pertinentes para esta noite. Primeiro, Paulo vai falar sobre o seu passado, um passado de prisioneiro, de cativo. Depois Paulo vai falar sobre o seu fanatismo, justamente a lógica romana, ao imperador e a sua política naquele contexto. E no último versículo que eu quero pensar essa noite, Paulo vai falar sobre a liberdade, já que esse é o tema magno da carta. A liberdade conquistada por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, no versículo 13, Paulo diz: irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Com excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus. Paulo era um homem que tinha ousadia de olhar para o passado dele, não com culpa, não com vitismo. Paulo era um homem que olhava para o passado dele e conseguia reavaliá-lo, ressignificá-lo. Nós aprendemos com a psicologia que a única coisa que faz parte da nossa história é o nosso passado. Nós não podemos mudar o que nós já vivemos e fizemos nesta vida. Isso é ciência. Mas nós podemos, à luz da própria ciência, dar um novo significado àquilo que vivemos, ainda que tenha sido um passado errôneo, um passado trágico. Paulo está dizendo aqui: olha, eu não tenho como mudar aquele homem que eu era, que ameaçava, que perseguia a igreja. Mas eu posso olhar para o meu passado e reescrevê-lo
a partir de um novo presente. E este é Paulo. Foi no caminho de Damasco que Paulo teve o seu encontro pessoal, intransferível, singular com Jesus Cristo. É naquele momento que Paulo então permite que Deus possa reescrever junto dele um passado terrível que o apóstolo então tinha. Tanto é verdade que nós conseguimos olhar para a vida de Paulo e entender quem era o Saulo e depois o Paulo. Saulo antes da conversão, Paulo pós-conversão. Quem eu era e quem eu me tornei. Muita gente não consegue ser feliz no presente. Muita gente está doente no presente. Muita gente não consegue despontar para um futuro melhor, porque tem medo de voltar para o passado e tentar trabalhar e curar as feridas que estão aí dentro há muito tempo. Tanto a história, a historiografia, quanto a psicologia nos ensina. Aquilo que nós não trabalhamos, aquilo que nós não curamos, minha gente, ela voltará em algum momento e de forma progressiva e agressiva ao mesmo tempo. Por isso que ir a um psicólogo, fazer um tratamento psíquico, buscar Deus para trabalhar o meu passado, me ajuda a ser um homem, uma mulher diferente e também que tem expectativas novas para o futuro. Por que o homem moderno está cada vez mais doente? Cada vez mais tomando remédio de tarja preta? Cada vez mais estamos desesperados, depressivos, sem razão e sentido para a vida, porque nós não voltamos para reescrever ou ressignificar o nosso passado. E aí você percebe, tanta gente frustrada, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, esses tantos remédios que tomam, tantos alucinógenos, tanta gente perdida na droga, na cerveja, no uísque, na bebida, justamente porque tenta fugir do seu passado, e do passado ninguém foge. O passado a gente precisa enfrentá-lo, encará-lo e reescrevê-lo. Interessante porque Paulo está dizendo quem ele era e quem ele é. Paulo consegue fazer uma ponte entre o pretérito e o presente. E aí entendemos justamente que como é lindo perceber o quanto Deus é importante no processo da maturação da existência humana. É verdade que Deus não me força a nada, não, nunca fará isso. É na minha liberdade, é no meu livre-arbítrio, é na minha capacidade de escolha, que eu abro o meu coração, que eu trabalho em mim mesmo e permito que Deus adentre a minha história e junto comigo vai reescrevendo a minha nova possibilidade de existência humana. Algumas pessoas querem terceirizar as suas responsabilidades. Um exemplo claro. A gente procura às vezes um padre, um líder espiritual, e diz para o padre ou para o líder espiritual: olha, eu vim aqui procurar uma ajuda tua, eu quero que você então melhore a minha vida. Não posso fazer isso. A pessoa vai no psicólogo e acha que em um mês o psicólogo resolve um problema de 30 anos, não vai fazer isso. Nós queremos que Deus simplesmente desça do céu e mude nossa vida, nosso passado e nos apague completamente. Não é amnésia. Primeiro, trabalho árduo, trabalho duro, trabalho de muito sacrifício e suor, para que nós possamos então recuperar um tempo que perdemos na caminhada histórica. Portanto, como é lindo saber que Deus pode mudar profundamente o coração de alguém que queira mudar, sem forçar. Se você decidir, eu não quero mudar de vida, eu quero viver do meu passado, eu quero continuar tomando esse monte de remédio, eu não vou perdoar nunca, então
foi a tua escolha e Deus vai te respeitar. Porém, se você disser, não, eu quero mudar sim, eu preciso de uma orientação científica, psíquica, clínica, eu vou buscar na oração, na adoração, na Eucaristia, na palavra, na espiritualidade, na mística, na ascese, portanto Deus vai te ajudar. Segundo ponto, no versículo 14 Paulo diz, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Este extremamente zeloso, Paulo está dizendo que ele era um cara fanático. E o fanatismo é um grande perigo, minha gente. Paulo está dizendo que o fanático é aquele que tem uma certeza absoluta, incontestável, e que ele é devoto e tem sobre aquilo um respaldo da sua verdade absoluta. Interessante, porque a etimologia da palavra fanático vem do latim fanum, e fanum do latim significa na língua portuguesa templo. Templo. Fanático, num primeiro momento, estava ligado a alguém que vivia no templo. Por isso nós falamos em fanatismo religioso, mas também o fanatismo político. São dois fanatismos perigosíssimos. Paulo estava dizendo, era um fanático do judaísmo, da ortodoxia judaica. Paulo está dizendo aqui para mim e para você, pessoas partidárias, extremistas, fundamentalistas, pessoas totalmente exaltadas e acríticas, elas são capazes de matar em nome do seu político de estimação ou do seu guru religioso de estimação. O fanático tem algumas características que a psicologia nos ajuda a pensar com clarevidências. Primeiro, todo fanático é irracional. Ele não age com a razão e com a lógica. Não, ele não pensa. Daí você percebe o quanto esse nosso país está de ponta cabeça. Os fanáticos políticos, os fanáticos partidários e os fanáticos da fé. Outra característica é o autoritarismo. Só eu sei, só eu mando, só eu posso, porque todo fanático é egolátrico, ele tem o ego inflado. Em nome do meu guru e em nome do meu messias político, eu mato, porque eu os idolatro. Terceiro, todo fanático tem um agir passional, frequentemente agressivo. Tanto é verdade que Paulo acompanhou a morte apedrada do diácono Estevão. Estevão morreu apedrejado em praça pública pelo fanatismo dos romanos, e lá estava Paulo antes da conversão. O fanatismo é baseado na intolerância religiosa, política, contrária. Não há diálogo, há monólogo. Não aceita correção. Não aceita perceber que existem erros em qualquer ideologia. Não. Eu mato e eu morro em nome daquele que eu adoro. Ao mesmo tempo nós percebemos essas verdades absolutas que não admitem contestação. Eu duvido você contestar um fanático, eu duvido. Eu duvido. E sabe o que é triste? Os fanáticos estão mais perto da gente que a gente possa imaginar, dentro de nossas casas, nas redes sociais, dentro da igreja, vestido de batina inclusive, e esses fanáticos religiosos e políticos
não estão percebendo que as pessoas estão se afastando dele ou dela. É bonito perceber o apóstolo Paulo reconhecendo quem ele era, inclusive um fanático pelo Império Romano, pelo imperador romano, um fanático pela ortodoxia judaica. Paulo era um fanático tanto do imperador no contexto político, quanto da religião por causa da questão ortodoxa do judaísmo tardio. Minha gente, quando você perceber que você não está conseguindo refletir o que o outro está dizendo, acenda a luz vermelha, porque você está começando a se tornar um fanático de alguém ou de algo. Toma muito cuidado com isso. O fanático se torna um verdadeiro idiota, com I maiúsculo, inclusive. Terceiro ponto e último. E aí Paulo vai dizer quem ele é, ou o que se tornou. E Paulo quer que a comunidade da Galácia possa então entender a quem eles devem seguir e a quem devem adorar. Paulo então diz no último versículo para hoje: quando porém aquele que me separou, Deus, desde o me chamou por sua graça e se dignou revelar-me o seu Filho para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue. Paulo disse como ele era no pretérito. Paulo disse e reconheceu da política e da religião, do Império Romano e da ortodoxia judaica, do judaísmo tardio. Mas agora Paulo está dizendo: a graça de Deus me virou de ponta cabeça e me libertou. E isso é lindo. A graça de Deus, minha gente, tem poder de transformar uma dócil mulher como Nossa Senhora, aos 14 anos de idade, num vilarejo desconhecido do mapa bíblico, a pequenininha Nazaré, um povoadinho qualquer, onde aquela pequena e dócil donzela se transforma porque gerou o leão da tribo de Judá. A graça de Deus entrou na vida de Maria. A vida de Maria virou-se de ponta cabeça, de dócil mulher a leoa, a mãe do leão da tribo de Judá. A mesma graça de Deus entrou na vida de Paulo. Paulo, que era um homem totalmente estúpido, cruel, arrogante, prepotente, Paulo foi jogado no chão pela graça de Deus e transformou-se em ovelha, em pastor, em pregador da palavra de Deus. Por isso, a graça de Deus tem o poder de nos transformar verdadeiramente, de dentro para fora. A cultura nos ensina a ficarmos reparando muito nas árvores. Porém, nós temos 4 estações no ano. Uma delas, as folhas ficam amarelas e caem, e as árvores ficam, superficialmente falando, horrorosas, feias, apenas com galhos secos. Mas o que mantém o vigor, a saúde da árvore, não são os galhos ou a beleza das folhas, mas a força da sua raiz. Vivemos num mundo extremamente estético e não mais ético. Um mundo que não busca mais a moral. Um mundo que vive das aparências, das selfies e do exibicionismo. Um mundo que dá uma cesta básica para o pobre, tira uma selfie e coloca: fiz o melhor ato do mês. E aí encontramos um Paulo nos mostrando: a mudança não é de fora para dentro. A mudança não vem dos galhos para a raiz, ou para as raízes, mas das raízes para os galhos. É de dentro para fora. Nossas igrejas, o cristianismo como um todo, se transformou num desfile de modas. Camisa de santo, roupas desse jeito aqui tudo. Nós desfilamos o modismo católico, mas a essência é a alma, é o interior, é o coração de cada um de nós.
O que adianta templo luxuoso, sinos caríssimos, bancos lindíssimos, se vivemos uma caricatura do sagrado e não a sua veracidade? A graça de Deus, minha gente, não se importa com o externo, a graça de Deus se importa com o interior do homem. Paulo está dizendo aqui para mim e para você, que a graça de Deus tem o poder de verdadeiramente nos tirar do passado. A graça de Deus tem o poder de verdadeiramente nos virar de ponta cabeça. A graça de Deus nos liberta do cativeiro. Duas coisas para eu terminar. Primeiro, se você quiser a cura do presente, coloque Deus no teu passado, porque só Deus tem poder para tirar você do cativeiro, do trauma, da depressão, que são consequências de fatos históricos que você viveu, de culpas, de traumas, de tragédias, de rejeições, de contradições, de intempéries da sua alma, que você vive desde sempre. Segundo ponto, e eu termino. Jesus Cristo não quer somente você no céu. Não quer. Não somente, não apenas. Jesus quer o céu em você. Tem um teólogo alemão, escritor renomadíssimo do cristianismo atual, chamado Anselm de Green, que em várias de suas obras, que são maravilhosas, em uma delas Anselm de Green vai dizer o seguinte: se o céu não começar em você, esqueça querer ir para o céu. Céu não é o efêmero, céu não é o abstrato, céu não é o que está depois das nuvens, não, céu está aqui. Até porque o nosso Deus, quando se encarnou, chamou-se Emanuel, do hebraico Emanuá, no meio de nós, Deus no meio de nós. Se Deus está no meio de nós, o céu começa aqui. Que nós possamos mudar de vida. A vida é muito curta, a vida é muito breve, e a vida é muito louca, muito doida. O tempo é curto e é urgente. Cai fora de todo e qualquer fanatismo. Não adore homens, não adore políticos, não adore padres, não adore bispos. Adore só Deus. Olha para o teu passado, não com peso, não com culpa, mas para reescrevê-lo com a graça de Deus. E olhe para frente, porque é para frente que se anda. O demônio tem uma característica específica, que é dele mesmo, te puxar para trás. E Deus tem a dele, te lançar para frente. Quem vive no passado, vive preso ao demônio. Mas quem vive para o futuro, a começar do presente, entendeu o que é a graça de Deus. A ele uma salva de palmas. Eu queria deixar uma mensagem aos amigos e familiares de Maria Marta das Neves, Alex Gomes, Lúcia Freitas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente perde alguém que a gente ama, talvez a poesia desta melodia, que na verdade é um salmo do rei Davi, do Antigo Testamento, talvez ele não ressoe tão bem assim, porque alguma coisa está faltando na nossa vida. Perdemos alguém, alguém partiu. Algum pedaço da gente foi sepultado, foi retirado. Mas aí o rei Davi insiste: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí talvez eu possa indagar a Deus, dizendo: mas Senhor, como não vai me faltar se um pedaço meu foi retirado, a morte levou? Então aí, minha gente,
É preciso escutar o que a música não diz, mas que eu consigo sentir pela presença do Espírito Santo em mim. Quando a gente perde alguém que a gente ama, agora é Deus que vai suprir esse vazio. Agora é Deus que vai te manter na esperança de continuar a sua vida até o seu último dia por aqui. A morte é sorrateira, a morte às vezes manda alguns avisos, outras vezes não. A morte chega, nem sempre pede licença, nem sempre toca campainha, nem sempre bate na porta. A morte chega e nos retira quem nós amamos. Às vezes no melhor momento da vida ela chega. Mas nós somos cristãos e como tal, nós não acreditamos na morte pela morte, nós acreditamos na ressurreição. Por isso, Maria Marta, Alex Gomes, Lúcia Freitas, onde estão? No cemitério? Não, estão em Deus. Nós ouvimos hoje, na primeira leitura de Paulo aos Gálatas, o grande apóstolo dizendo: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, Deus me chamou, Deus me selecionou, Deus me agraciou com o seu Filho, Jesus Cristo. Ora, seu Belmiro, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo Senhor, tua esposa foi chamada pelo mesmo Deus que chamou Paulo. Dona Maria Marta não está morta, está viva. E eu sei que o senhor daqui a alguns dias celebrará 50 anos de casado. Comprou inclusive as alianças, mas a morte interrompeu há 7 dias. Santo Agostinho vai dizer: e agora, o que fazer depois da morte? Ele diz: continue vivendo. A morte está apenas a uma distância de nós. Nas suas orações, lembre dela. Assim também os familiares do Alex e da Lúcia. A Igreja Católica Apostólica Romana não celebra para morto, minha gente, porque morto não celebra mais nada. O que morto pode? Não pode nada. Nós celebramos para quem está vivo, ressuscitados. Para eu terminar, escute isso. O que Jesus disse em João: eu, não sou eu o Padre, eu sou o caminho. O caminho que eu vou percorrendo desde o dia que eu fui concebido nas entranhas da minha mãe, e que vou percorrendo, e que vou ter que passar pelo vale do cemitério e continuar até chegar no céu. Todo o caminho nos leva a algum lugar. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ora, se Jesus é a verdade, não há mentiras. E ele disse em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos a morada, para que quando vocês forem, eu já esteja lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é a morte, nem a mentira, e nem um beco sem saída. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida eterna. Que Deus dê força para vocês. Chorem sim. Psiquicamente falando, é importante para o enlutamento. Mas não chore de tristeza não. Chore de saudades. E que essa saudade se converta em alegria e certeza de que Maria Marta, Alex Gomes e Lúcia Freitas estão vivíssimos
junto com os santos e os anjos, na glória do Pai do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, porta dos céus, rogai por nós. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, porta do céu, desça sobre nós e sobre a família que perdeu seus entes queridos, a força, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.